Até o ano de 2008, o Vasco estava na lista dos incaíveis. Nunca tinha sido rebaixado, mas de lá pra cá o clube passou por seus piores momentos e vai disputar a segundona pela 4ª vez. Então, você quer ver como foram esses rebaixamentos do Vasco? Se liga! Imundo! Tudo certo? Meu nome é Jonatas e nesse vídeo eu vou contar pra vocês como o Vasco da Gama conseguiu sair da lista dos nunca rebaixados e cair 4 vezes. Se liga! Mano, como eu falei no início do vídeo, até 2008 o Vasco era um time de sucessos, com 4 brasileirões e nenhum rebaixamento. Até times como o Corinthians, Grêmio, o Atlético Mineiro e etc. já tinham caído e o Vasco não. Mas em 2008 tudo mudou. Nesse ano, um dos maiores ídolos do clube tinha voltado ao time, mas não conseguiram fazer uma boa campanha no Brasileirão. Em 38 partidas, o Vasco perdeu 20, empatou 7 e venceu 11. Somaram só 40 pontos e terminaram em 18º lugar. O primeiro rebaixamento do time. O grande Edmundo teve jogos bons, mas também outros ruins. E o Vasco até conseguiu fazer mais gols que alguns outros times. O problema é que levaram muitas bolas na rede. Tiveram a segunda pior defesa do campeonato. E a queda veio bem na última rodada. Para não cair, o Vasco dependia de resultados de outros times e também precisava ganhar do Vitória. Mas nenhuma dessas coisas aconteceram. Os resultados dos outros times rebaixavam o Vasco. E mesmo com o time contratando um bom treinador nessa reta final, o Renato Gaúcho perdeu o último jogo e caía pela primeira vez em sua história. Vitória 2, Vasco 0. Pela primeira vez na história, o Vasco foi rebaixado para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Decepção na arquibancada e no gramado. Jogadores desolados, chorando, sem palavras. Edmundo, ídolo da torcida, se despediu do futebol em silêncio. Pelo menos no ano seguinte, eles voltaram para a elite no melhor jeito possível, vencendo a 2ª divisão. O Vasco estava de volta, mas não por muito tempo. Na verdade, depois disso, eles tiveram alguns momentos de glória. Em 2011, eles foram vice do Brasileirão e foram campeões da Copa do Brasil. Aí em 2012, quase se classificaram para as semis da Libertadores, mas perderam para o Corinthians. Ninguém imaginava que um ano e meio depois dessas quartas de final da Liberta, iriam cair para a segundona de novo. Sim, em 2013 o Vasco passou por muitos problemas. Tiveram alguns jogadores bons indo embora com a chegada de outros que não renderam quase nada. Também passaram por crises financeiras. Tipo, o técnico na época, Autuori, saiu por atraso de pagamento de salário. Pensa! E falando em técnico, o Vasco trocou demais em 2013. Começaram um ano com um, que saiu antes do início do campeonato. Aí veio aquele Paulo Autuori, que depois saiu para a entrada de Dorival Júnior, que também não deu certo. E no fim da caminhada, o técnico era o Adilson Batista. Aí, claro, né, com vários problemas e vários técnicos diferentes, o time não conseguiu se encontrar em campo. Terminaram aquele Brasileirão com 16 derrotas, 11 empates e 11 derrotas. Somaram 44 pontos. E na última rodada o Vasco poderia ter se salvado. Eles jogaram contra o Atlético Paranaense de Paulo Baier. E se ganhassem, ficavam na elite. Mas o resultado foi o pior possível. 5-1. Caíam para a segundona mais uma vez. A esperança se transformou em lágrimas, frustração. Os últimos minutos na 1ª divisão foram tão sofridos como as outras 37 rodadas. Impossível esconder o sofrimento. O Vasco caiu 5-1. Uma goleada impiedosa para sacramentar o rebaixamento vascaíno. Aí em 2014 disputaram novamente a Série B e voltaram para a Série A, mas não tiveram aquele desempenho. Subiram em 3º lugar, tá ligado? E para a temporada de 2015, os vascaínos começaram o ano com esperança, porque o Vasco começou 2015 sendo campeão estadual. Nas semis da fase final do Carioca derrotou o Flamengo e na final derrotou o Botafogo. Só que mesmo com um título, no Campeonato Brasileiro foram uma tristeza. Pensa numa campanha ruim que fizeram. Tipo, o técnico que levou eles ao título carioca se demitiu depois da 8ª rodada pelo time estar indo muito mal. Pra tu ter uma noção, o Vasco terminou o primeiro turno, os primeiros 19 jogos com sabe quantos pontos?
13! E ficou assim até a 23ª rodada. Até a rodada 23, o Vasco vinha fazendo uma das piores campanhas da história dos pontos corridos. 13 pontinhos só, mano. Aí depois da saída do Doriva, veio outro treinador no lugar dele. Mas o time não conseguiu sair do buraco. Então ele foi tirado no fim do primeiro turno com aqueles 13 pontinhos. Daí, na virada do primeiro pro segundo turno, o Vasco contratou um novo treinador, que quase conseguiu salvar o time. Pois é, o cara quase fez o impossível ali. E no início do segundo turno também veio um jogador muito bom, o Nenê, que ajudou o time a fazer uma reação incrível. Tipo, da primeira até a 23ª rodada, foram 3 vitórias, 4 empates e 16 derrotas. Horrível, né? Aí da 24ª até a última, foram 7 vitórias, 7 empates e só uma derrota. O time se transformou completamente. Aí nessas vitórias teve até um 2-0 contra o Palmeiras fora de casa. Imagina! Só que assim, a campanha no início do torneio foi tão ruim que esses resultados não foram suficientes. Eles terminaram com 41 pontos, 2 a menos que o Figueirense, que ficou na elite. Foi quase, mano. Esse terceiro rebaixamento foi decretado na última rodada, no jogo contra o Coritiba. Eles precisavam vencer, mas não saiu do 0-0 e o Vasco estava na Série B de novo. Apita Anderson Daronco, o Coritiba permanece na Série A. O Vasco da Gama disputará a segunda divisão em 2016. Ao lado do Avaí, do Goiás e do Joinville, são os 4 times rebaixados. Corinthians campeão, Atlético Mineiro vice. Grêmio e São Paulo completam os participantes da Libertadores ao lado do Palmeiras. Então o Vasco se tornava uma das equipes mais rebaixadas dos pontos corridos. 3 rebaixamentos já era algo humilhante. E na Série B 2016 novamente não conseguiram ganhar. Ficaram em terceiro. Pelo menos subiram, né? Em 2017 já estavam na elite de novo. Aí em 2017 terminaram em 7º. Foi bem até, conseguiram se classificar para a Liberta de 2018. Aí em 2018 quase caíram de novo. Terminaram em 16º. E em 2019 terminaram em 12º. Até que chegou 2020. O ano de 2020 começou com Abel Braga no comando, mas logo em março ele já saiu do clube. Quem veio no lugar foi o treinador Ramon. E essa temporada foi meio maluca, né? O Brasileirão só começou em agosto. Então o Vasco começou o campeonato com o Ramon, mas ele foi demitido na 14ª rodada depois de uma derrota para o Bahia. Nesse momento o time estava no meio da tabela. Nem tão mal assim, mas a diretoria decidiu trocar o cara. Aí quem veio no lugar dele foi um português, chamado Ricardo Sá. Vai que um cara estrangeiro fazia o time deslanchar, né? O novo técnico estreou depois de alguns dias do outro sair, quando o Vasco já estava na 13ª posição. Mas o time acabou piorando. Em 15 jogos com o Ricardo Sá, o Vasco perdeu 6, empatou 6 e venceu só 3. Fazendo o clube ficar na zona de rebaixamento. Aí a diretoria tirou ele também. E quem estava livre no mercado para substituir aquele português era o Vanderlei Luxemburgo. Já era a 4ª troca de técnico naquela temporada 2020. E o Luxa tinha a missão de salvar o time do rebaixamento. Ia liderar o Vasco da 28ª rodada para frente. Mas acabou que continuou na mesma. Os mesmos resultados ruins. Então o Vasco ficou no mesmo lugar. 17ª colocação. E teve seu rebaixamento praticamente decretado na penúltima rodada contra o Corinthians. Eles precisavam ganhar o jogo, mas empataram. As imagens que o torcedor vascaíno mais temia. O choro, a frustração, aquela vontade de enfiar a cabeça em algum lugar e sumir. Ter que se levantar com a ajuda e a força do adversário. A caminhada de volta para o vestiário foi dura desta vez. E atrás daquela porta vai ser preciso traçar um recomeço. Então, nessa temporada 2020, o Vasco cai pela 4ª vez em sua história, empatando com Vitória, Avaí e Coritiba em quedas nos pontos corridos. Que loucura! E aí, você acha que ano que vem o Vasco consegue se classificar de volta para a Série A? Comenta aí embaixo. E eu te recomendo a continuar assistindo meus vídeos. Dá uma olhada nos últimos que eu postei. Tu vai gostar. Beleza? Valeu e tchau!